Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. Esse é mais um episódio da série aqui do canal, onde eu entrevisto fundadores e fundadoras de empresas de tecnologia que têm background técnico. Então, basicamente, a entrevista eu passo por duas perguntas que eu considero que são bem importantes e que eu acho que pode colaborar, né, com eventuais momentos de vida que você que está assistindo aqui o canal possa estar vivendo, beleza? Queria lembrar também que esse episódio é fruto de uma parceria com o Ectas VC, um fundo focado em startups em early stage, naquele momentinho que está nascendo a startup, e a gente vem trazendo essas entrevistas para enriquecer cada vez mais o canal. Era isso e vamos para a entrevista. Beleza, galera. Tô aqui com o Gabriel Engel, CEO, fundador da Rocket Chat. E antes da gente entrar em detalhes, né, da Rocket Chat e tudo mais, vou pedir primeiro aqui, Gabriel, para você se apresentar, falar um pouco de você, da Rocket Chat, contextualizar um pouco quem está vendo a gente, para depois a gente entrar nos detalhes. E o avião está passando. Lá vai o avião. Pô, devia ser um foguete, mas muda. Quando botar a trilha, tu bota um barulho de foguete por cima. Cara, meu nome é Gabriel Engel, sou de Porto Alegre, gaúcho, nascido e criado aqui. Logo de início, comecei. Meu pai tinha uma empresa de informática, e eu aprendi a programar por estar sempre no escritório, falando com o programador, de curioso. E aí queria trabalhar com ele. E acabei indo fazer administração, porque eu ficava pensando assim, cara, programar, tu pega um livro e aprende, olha na internet, aprende. Já administrar uma empresa parece ser um tanto mais complicado, tem que envolver pessoas, Então, decidi fazer administração, porque aprender a programar parecia um tanto, né? Acho que às vezes a gente é meio, quando é jovem, a gente acha que tudo é fácil, é meio, como é que é? Não prepotente, mas você acaba se achando, né? Digo, aprender a programar, eu vou ler um livro, vou procurar na internet, vou... Mas administrar uma empresa parece um tanto mais complicado. Tem que gerir pessoas, lidar com dinheiro, tem que contador, advogado. E aí fui fazer administração. Então fiz administração na URGS e abri a empresa logo de início. E queria, enfim, tem uma jornada, acabei criando a Rocket Chat. E sempre era um sonho criar uma empresa open source. Eu usava muito open source nos projetos que eu fazia. E tinha feito um projeto open source lá no passado, que uma vez deu certo, eu fiquei com essa vontade. Então, criei a Rocket Chat, que é uma empresa de um software de comunicação, parecido com quem já usou o Slack, o Microsoft Teams, só que feito em open source, então tu pode hospedar em qualquer lugar, tu pode customizar, fazer white label, conectar com outras coisas, e tem mais ou menos as mesmas funcionalidades de um Slack ou de um WhatsApp, só que tu tem total controle do banco de dados e de quem está participando das conversas. Demais, velho. Bom demais. Para quem tá vendo aí, né, de vez em quando meu vídeo aqui tá travando, essa é a minha internet que tá carniça aqui. De vez em quando tá travando, mas vamos que vamos. Legal demais, velho. Acho que você já deu um pouco do spoiler, né, que você abriu. Eu lembro quando eu te escutei no outro podcast que você abriu a Rocket Chat muito cedo, depois que você fez um projeto open source que foi relativamente bem sucedido, teve muito download e tudo mais. Então essa é a nossa primeira pergunta, né, que parece que para você nem foi uma decisão muito difícil ali quando você criou, mas geralmente, né, aqui, nesse momento, eu falo assim pra galera, né, quando eu tô entrevistando, eu falo, putz, eu tive um momento que eu acho que eu poderia, inclusive, acho que eu nunca falei nesse, né, eu abri uma empresa com os meus amigos quando eu tinha 20 e poucos anos e tal, mas eu percebi que, putz, tava só sobrevivendo, e eu acho que eu não tinha o entendimento correto aqui da vida ainda, né, que passa por isso, né, dessa resiliência de vai dar errado para depois dar certo, ou algo do gênero. E aí o tempo foi passando, eu tive outros momentos, mas eu decidi continuar trabalhando para outras pessoas. E tem uma galera aqui no canal do Dev Eficiente que já está mais madura na profissão e eventualmente pode estar passando por uma situação similar aí, né? Tô bem, tenho um bom salário, vivo bem, mas tenho uma boa ideia, saio, não saio, como é que eu junto os pontos na minha cabeça, né, para decidir que pode ser um bom momento ali para sair, tudo mais. E eu queria, velho, se você pudesse contar um pouco, acho que da história, né, como foi esse momento de fundar a Rocket Chat, que me parece que foi bem no início da sua carreira,
E mesmo que você não não, tenha tido, e mesmo que você não tenha tido esse momento de decisão forte, mas se você puder colaborar com a galera que está escutando, sim. dando as suas dicas para o que a pessoa eventualmente pode pensar, acho que vai ser massa. Não, legal. Acho que é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes e com certeza não existe uma receita de bolo e dizer assim, não, essa é a fórmula, porque muito menos existe o momento certo. Tem momentos diferentes vão ter os desafios diferentes. E para mim, o que pesou? Eu abri, não era a Rocket Chat, logo no início, como eu disse, eu frequentava a empresa que meu pai era dono, eu tinha um sócio, e eu então, o meu, eu me espelhava, né, a minha inspiração era assim, meu pai era empresário, tinha criado uma empresa de software, tinha, né, estava tendo sucesso, eu trabalhei na empresa dele, consegui, né, criar um portal agropecuário na época, que depois a RBS comprou e virou uma parte do Clique RBS, do canal Rural, e até no início a minha aspiração era assim, putz, eu vou trabalhar na empresa do meu pai, daqui a pouco ele falou que já queria meio que sair da empresa, ele tinha outros negócios, eu falei, daqui a pouco eu herdo o business e eu fico no lugar dele. Só que o projeto que eu participei, que era esse portal agropecuário, foi tanto sucesso que veio uma empresa maior e pum, comprou a empresa dele. E aí eu fiquei assim, putz, eu achei que eu tava já com, né, uma linha sucessória, já ia virar, já ia dar esse pulo. E ele disse, vendi a empresa, agora vai fazer a tua. Aí eu, putz, cara, tá bom, vou ter que ir lá vou fazer a minha empresa. E por que então eu tinha essa a imagem de empreendedor, né, uma inspiração do meu pai, que fazia querer ser empreendedor. E também quando eu fiquei pesando na balança, eu disse assim, cara, eu não tenho filho, não tenho esposa, não moro com meus pais. Eu digo assim, se eu ganhar R$ 0 esse mês, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu ficar 6 meses ganhando R$ 0, naquele momento da vida, não ia fazer diferença. Então eu falei, olha, o meu custo de oportunidade para apostar tudo que eu tenho, que é tempo, era zero, né? Então, o que me deu a luz de vontade de fazer? A única coisa que eu tinha para investir era tempo, não tinha dinheiro, não tinha capital, né? Então, a única coisa que eu tinha para investir era tempo e tinha amigos na faculdade que tinham uma história parecida, que também, meu pai era empresário, sei que queriam criar uma empresa de informática e a gente acabou se juntando e eu abri a primeira empresa de informática oficial, assim, o CNPJ, com um colega de faculdade e um colega de colégio. E também, a gente não tinha dinheiro nenhum para investir, mas a gente conseguia ficar 12 horas, 13 horas por dia trabalhando. Então, a gente até acabou atrasando a faculdade, porque a gente ficava o dia inteiro trabalhando, ia para a faculdade, às vezes aparecia lá na URGS para fazer uma prova, para falar com o professor se ele ia nos rodar por falta. Mas esse foi o raciocínio, foi o momento onde eu não tinha nada a perder, porque ainda, né, e eu sei que não é todo mundo que vai ter isso, mesmo pessoas às vezes mais novas que vai ter. Eu tinha completa noção da sorte de ter uma família, né, que estava bem e que podia me manter e isso não ia ser um problema. Então eu falei, putz, eu vou aproveitar essa sorte que eu tive de que eu tenho esse backup. E eu conheço pessoas que começaram mais tarde e aí acho que a receita é outra, né? Tu tem muito mais a arriscar. Que tu disse, pô, já tem filho, já tem, né? Já tem contas para pagar, tu já tem o aluguel ou o financiamento, tem o IPTU, tem a luz, tem a escola das crianças. E eu imagino que é uma decisão muito mais difícil, ainda mais se às vezes tu não tem um suporte financeiro. Mas também acho que a chance de dar certo quando tu já tem toda essa experiência também é muito maior, porque, cara, o que a gente quebrou a cabeça por fazer bobagem, por não ser, nunca, sabe, não ter ideia de como é que era ter uma empresa, não ter amadurecimento profissional para saber como, né, criar um produto, como então o custo é muito mais barato, mas também a quantidade de cabeçada que tu dá quando tu é mais novo é muito, muito, muito maior, né? Então, não existe um momento certo. Tu vai ter um equilíbrio de risco-resultado diferente, porque tu tem um nível de maturidade diferente em cada etapa da vida. Então,
Não me arrependo da decisão que eu tive, mas às vezes eu pensava assim, "Putz", olhando hoje, assim, cara, quanta coisa eu fiz errada. Se eu tivesse ido trabalhar numa empresa antes, maior, ter tido um cargo, ter tido visto como é que montava um time, ter aprendido um pouco sobre gestão, e depois abrisse a minha empresa, tipo, teria me economizado muitas e muitas horas e muita dor de cabeça e investimento. Mas é o que é. A gente tem que, né, na hora, cada um escolhe as apostas que faz. De boa, claro. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Então, a sua primeira não foi a Rocket Chat. Não, não, foi. Sim, E aí, como foi que eu nasceu a Rocket tenho. Chat? A minha primeira empresa eu abri foi em 98, 99. Então Carambola! faz um tempinho. A Rocket Chat surgiu e foi a CNPJ da Rocket Chat foi aberto no final de 2016, né? A gente criou a empresa em 2017, ela começou a operar, mas eu entrei na faculdade em 97. Eu tenho 41 já. Então, mata essa curiosidade da galera, né? Pelo menos, ou pelo menos minha, se não for da galera, que é. Conta só um pouquinho antes da próxima pergunta, dessa trajetória entre a primeira que você abriu até você abrir a Rocket Chat. Só para a Então, galera saber um pouquinho mais próximo. acho que isso que é uma história legal, porque o que aconteceu? Eu abri aquela empresa, né, meu pai vendeu a empresa, aí conheci os colegas de faculdade, a gente decidiu abrir uma empresa juntos, criamos a empresa, e aí durante toda a minha faculdade, durante os 4, 5 anos de educação, foi fazendo essa empresa crescer, e a gente atendia clientes como Terra. Hoje eu fui falar com o pessoal do Farroupilha, lá com o pessoal da escola, para falar sobre empreendedorismo. Eu falei que fazia serviço para o Terra, todo mundo me olhou com uma cara assim, Terra? O que é o Terra? Ninguém sabia mais que era o Terra. Eu dizia, era um provedor de internet famoso, e a galera assim, não conheço, Caramba. acho que assim, Tipo UOL, você não sabe? Você não sabe não sabe o que é. Tipo, pô, na época tu andava a qualquer lugar, tinha um cartaz gigante, todo mundo tinha e-mail arroba terra, daí lá, hoje eles sabem, os tio e os vô têm os e-mail arroba terra. Mas pra tu ver, né? E aí, o que era a minha opinião? A empresa, a gente criou uma empresa de desenvolvimento de site, de intranet, e, 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 e usava open source para tudo, porque a gente não tinha dinheiro, então a gente usava MySQL, usava PHP, né, usava o Apache, queria tudo era em cima do Linux e os derivados. E foi aí que, quando a gente criou, uma vez para a intranet do Terra, precisava criar um editor de texto no browser, tipo um Google Docs, assim, para eles poderem editar a intranet. Eu criei um software, esse What You See is What You Get editor, e publiquei na SourceForge. Não existia GitHub ainda. Então, eu publiquei na SourceForge, ele chamava IntelliEditor, porque o nome da minha empresa era IntelliMan, né? Tipo, pessoas inteligentes. E aí tinha o IntelliEditor e viralizou, um monte de gente baixou, traduziram para 15 idiomas, e logo daqui a pouco começaram pessoas lá do Vale do Silício que viram o software que a gente desenvolveu, começaram a nos ligar e querer contratar a nossa empresa para desenvolver software para o Vale do Silício. E aí eu falei, cara, olha que pira. Tipo, a gente tinha uma empresinha assim, numa salinha aqui em Porto Alegre. Começamos a desenvolver um software, a gente publica o negócio na internet, daqui a pouco a gente tem cliente lá no Vale do Silício, os caras nos pagando em dólar, né? Vindo fazendo um projeto irado, e aí aquilo me deu uma luz sobre o open source, que o open source, muitas vezes a gente tem aquela visão de que é quase que uma caridade, assim, tipo, vou ajudar, e não vê muito o open source como uma estratégia de distribuição, uma estratégia de awareness do produto, né? Uma estratégia de crescimento. Então foi nesse momento lá no ano acho que era 2000 ou era 1999? Ou 99 ou 2000, quando eu fiz esse projeto. E eu vi, olha, o open source não é só uma brincadeira de tu doar tempo, não. É tipo, tu pode ter business vindo do open source. E fiquei com essa vontade de explorar isso mais a fundo. O que aconteceu? A empresa começou a crescer, fazendo projetos grandes para o Terra, e o Brasil era sempre essa economia, essa coisa que é alto e baixo, dependendo de cada eleição, dependendo do presidente, o dólar sobe, o dólar desce, nunca sabe o que vai acontecer com a economia, se entrar em recessão, eu ficava sempre com aquela pilha assim, eu quero ter uma empresa internacional, eu não quero ficar vendendo só para brasileiro, eu quero fazer software para o mundo inteiro, e aí quando o Brasil está mal, eu estou ganhando em outro lugar, quando o Brasil está bem, eu ganho no Brasil, né? Eu quero poder tá ser superior às flutuações da economia de um país específico.
E aí, logo que eu me formei, eu falei para os meus sócios, assim, cara, galera, eu vou vazar. Vou abrir uma filial da nossa empresa na Europa e vamos começar a atender cliente na Europa. E meu sócio meio assim, tá, pá, mas por quê? Eu falei, cara, vamos diversificar, a gente não pode ficar só aqui. E aí eu fui dizendo que ia ficar um ano. O meu sócio tocando no Brasil, empresa crescendo, atendendo os clientes aqui, e eu fui abrir lá. E aí, o que que eu fiz? Eu não tinha visto, eu não era cidadão, não tinha cidadania de nenhum país europeu. Então, eu cheguei lá como estudante mesmo. Peguei, naquela época, se tu pagava um ano de curso de inglês, tu ganhava um visto de um ano como estudante, uma coisa assim. E aí, eu falei assim, o que que eu vou fazer? Vou ficar aqui estudando inglês, né? Fui numa empresa, procurei uma empresa que fosse quase que uma cópia da minha empresa no Brasil, mas em Londres. Mais ou menos do mesmo tamanho, usasse a mesma tecnologia, mas, tipo, isso que é o legal de informática, que tu muda de país e tu senta no computador do outro país e tu continua trabalhando. Tipo, né? Ah, Não tem assim, não, aqui a gente faz as coisas diferentes, cara. Não, programação é igual. Então, eu cheguei lá, procurei uma empresa que usasse PHP, MySQL, fizesse site, blá, blá, mesmas coisas. Aí eu fui lá, primeira empresa que me candidatei, fiz entrevista, os caras me deram um teste para fazer, programei um site para os caras na hora, eles, tá contratado. Me contrataram na mesma hora. E aí eu só falei assim, tá, só tem uma coisa, vocês vão ter que ir conseguir um visto de permanência, porque eu não vou ficar indo fazer cursinho de inglês, eu quero ficar trabalhando e quero aprender aqui com vocês. Quero aprender inglês no trabalho. E os caras, não, ok. Aí fizeram toda a papelada, conseguiram o visto de inglês e aí eu comecei, como era uma empresa pequena, isso é uma coisa legal de empresa pequena. Tu tem que cruzar e cabecear e, sabe, tu faz tudo. Então, eu não era só um programador, eu ia lá falar com o cliente para entender o que o cliente precisava, eu ia apresentar projeto, eu tinha que fazer. Então, tu aprendia muito mais sobre um business do que daqui a pouco se eu fosse para trabalhar numa empresa grande, ia ficar numa mesa lá, receber uma lista do que fazer e ia ficar fazendo. Então, eu fui trabalhar numa empresa pequena porque eu ia ter que fazer tudo. Eu ia lá. E aí eu falei, pô, tô aprendendo como é que eu vou ter uma empresa na Inglaterra. Essa era a ideia. E aí o meu chefe lá na Inglaterra, quando tinha alguns projetos legais, grandes, alguma coisa que não tinha gente suficiente para fazer, aí um dia eu chamei ele e disse, olha só, eu tenho uma empresa no Brasil que faz a mesma coisa. Quem sabe, em vez de tu contratar mais um funcionário aqui e pagar em Libra, que a Libra era 6 para 1, falei, cara, me paga metade disso, eu contrato mais um cara no Brasil e ele vai trabalhando para ti. E aí eu comecei a fazer um outsourcing com a minha empresa do Brasil e começar a atender clientes e começar a crescer a empresa para atender mais os clientes da Europa. E aí foi, até que uma hora meus sócios queriam que eu voltasse, eles tinham uma visão de que eles queriam atender menos clientes e clientes maiores só no Brasil, e queriam focar mais no Terra, nos projetos do Terra, e eu queria atender mais clientes menores, mas diversificar mais e pelo mundo. E aí deu para ver que, tipo assim, eles queriam ir para um lugar, eu queria ir para o outro. Eu falei assim, não. E aí ele falou assim, cara, então, ou tu nos compra essa parte, a gente compra essa parte. Eles me compraram e eu saí da empresa. E aí eu fui para Inglaterra para ficar um ano e acabei ficando 10. Porque daí eu fiquei lá, daí eu comecei fui trabalhar em outras empresas para entender como é que era. Comecei a representar mais empresas do Brasil para levar os projetos deles para lá. Virei consultora, depois quis ver como é que era trabalhar numa empresa grande. Trabalhei na Vodafone, uma empresa de 100 e poucos mil funcionários, com sede em 40 e tantos países. Aí, cara, viajava o mundo de Vodafone em Vodafone, fazendo os projetos para a Vodafone Mãe. E aí aprendi muito sobre as diferenças de como cada país fazia as coisas. Tinha histórias muito engraçadas. caramba, Eu cara. criava o projeto na Inglaterra, participava do time de marketing, criava os projetos de produto na Inglaterra, só que tinha que desenvolver na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Romênia, era tipo assim. E cada país era totalmente diferente da maneira de fazer. Os alemães era tudo, cara, muito direitinho, eu contratava assim para fazer e tal. Os portugueses era o que eu tirava o chapéu, cara. Os portugueses eram os mais, cara, nós vamos fazer nós mesmos. Chamavam os caras, faziam bem bolado, já criavam os produtos e era cara, meio brasileiro, assim, na raça os caras faziam e os ingleses já eram assim, cara, quem é que tá fazendo a melhor versão, assim? Os portugueses, os portugueses. A gente paga aqui, ó, toma um pouquinho, a gente pega de vocês junto. Já se dá, cara, parece aquela coisa assim, que é meio uma piada, assim, que cada país vai fazer. Era exatamente isso. Os alemães, cara, engenheiro, não, quem é a melhor empresa do mundo para fazer é a Siemens, que faz, não sei o quê.
paga não sei quantos milhões de dólares assim me fazer. Era igual, cara. E os ingleses, não. Quem que tá fazendo melhor aí dos nossos países? Ah, é os portugueses, tá, português aqui, ó, toma mais um pouquinho, divide com a gente que estão fazendo, e aí era muito engraçado. Mas, enfim, e aí só que trabalhar para empresa grande me frustrou muito, porque eu passava a maior parte do tempo apresentando o projeto. Cara, eu me sentia um editor de PowerPoint, assim, porque 80% do meu tempo era fazendo PowerPoint e apresentando PowerPoint para diretor, para mostrar para os engenheiros. Eu estava sempre vendendo ideia, entendeu? Sempre, e aí, cara, que coisa chata, eu quero fazer alguma coisa. E aí surgiu a oportunidade que o meu irmão, aqui em Porto Alegre, estava abrindo uma empresa, uma imobiliária, e perguntava para mim assim, cara, o que tem de tecnologia legal aí que tu tá vendo que pode ser legal para abrir uma imobiliária e utilizar? Ah, eu tenho que acessar um CRM, o site, não sei o quê. Daí eu comecei a ver tudo de open source que tinha para ele poder criar uma imobiliária usando uma infraestrutura open source. E aí eu olhei o Sugar CRM para usar e era tudo, cara, que coisa mal Caramba, você feita, levou já tá esse velho. game, E eu, velho. que negócio. E disse, esse negócio é muito velho e tal. E como eu tava lá na Inglaterra, eu ficava indo nos meetup de tecnologia, eu vi os caras começando a usar Node, começando a usar MongoDB. E aí eu falei, imagina fazer um CRM usando Node, usando MongoDB, sabe? Aí eu entrei nas pilhas de que ia fazer um CRM para, tipo, competir com o Sugar, só que usando só as tecnologias novas, assim, em vez de ser MySQL e PHP, ia ser Node e MongoDB, né? Ia ser o Min. E aí falei pro meu irmão assim, cara, eu tô frustrado com o meu emprego, quem sabe eu vou abrir uma empresa e vou fazer o software para ti. E aí eu criei uma empresa chamava Connect, e comecei a contratar uma galera no Brasil, só que daí eu morando na Inglaterra, meu cliente estava no Brasil, meu funcionário no Brasil, eu tocava toda a empresa, eu em Londres, mas tudo que estava acontecendo estava no Brasil, né? E aí e a gente criou o Connect, o software rodou, até hoje roda a Foxer, que é a empresa dele. Depois ele vendeu até hoje agora a parte da Loft. A Loft, para criar a operação aqui no Rio Grande do Sul, comprou a imobiliária dele. E tá lá o Connect rodando até hoje, o sistema de gestão da empresa toda, o CRM que roda a imobiliária, e tudo com MongoDB e Node. Aí, onde é que surgiu a Rocket? Quando eu voltei para o Brasil, porque eu disse, cara, meus maiores clientes agora estão no Brasil, e meio que inverteu, sabe? Eu estou aqui, meus funcionários estão no Brasil, meus clientes estão no Brasil. Até eu poder internacional de novo, melhor eu ficar mais perto da galera. E aí também conheci minha esposa e tal, né? Numa dessas viagens para o Brasil, eu digo, vou voltar para o Brasil depois de 10 anos. E quando a imobiliária começou a crescer, eu ficava perguntando, cara, a gente quer um sistema de comunicação interno e externo. A gente quer poder comunicar aqui o time todo. Eles estavam quase 1.000 funcionários. A empresa logo cresceu. Já tinha 1.000 corretores na imobiliária. E aí tu imagina que precisava de um chat interno, né? Não existia Slack, não existia Teams, não existia nada disso naquela época. E aí a gente começou a criar aí começou a surgir o Slack. A gente usava o HipChat, né? Da Atlassian. Daí a gente começou a fazer uma coisa meio baseada no HipChat e baseada no... Tinha um open source de live chat que chamava LiveZilla. Que até hoje acho que ainda existe. E aí a gente começou a olhar que cada um tinha que fazer um filho dos dois, open source, só que em vez de usando PHP, a gente falou, vamos usar Node, vamos usar MongoDB, vamos usar as tecnologias novas, usar WebSocket, essas coisas. E aí surgiu o Rocket Chat como um projeto de comunicação que era integrado no CRM, integrado no site, integrado dentro da empresa. E aí que veio a minha ideia assim, vamos fazer ele open source para a galera poder customizar mais esse projeto. E quando a gente tornou ele open source, meio que um monte de gente começou a baixar o código lá no GitHub, começou a fazer um sucesso, começou o investidor nos ligar para investir, uma empresa maior querendo comprar o projeto e tal. E aí até que um dia veio um investidor, um mega investidor lá do Vale, e disse, cara, eu dou para você $5 milhões para você tornar isso aqui uma empresa separada e criar uma empresa só em volta do chat. E aí que a Rocket Chat surgiu, porque veio um investidor de fora e deu um cheque de $5 milhões para mim tornar ela uma empresa. Que demais, que história. Acho a galera que se a internet caísse agora, já tinha valido a pena o episódio, que a galera conseguiu se ligar nessa trajetória aí, animal. Até tá aqui, ó, o copinho da NA, que é quem fez o nosso seed investment, que é a New Enterprise Associates.
Olha só. E é uma galera que eles fizeram o funding do Sugar CRM, eram duas empresas do portfólio deles. Ah, é? Sim, não, eles investem, né? Eles são um dos maiores fundos de investimento em open source, assim, o MongoDB, Elasticsearch, Caramba. MuleSoft, o Sugar, Pentaho, cara, um monte de empresas de open source, olhar, eles são dos que ajudaram a começar o projeto. Que demais. Eu fiquei lembrando, se você falou do Sugar CRM, eu lembro que eu usei uma época na empresa que eu momentaneamente participei ali, a gente queria usar o Sugar e tal. Você falou, eu falei, caramba, eu usei, eu lembro. Eu morava aí em Salvador, né? Que eu sou de Salvador, já moro em São Paulo. Eu vim em São Paulo, numa empresa que já usava o Sugar para fazer uns cursos com os caras, para ver se. Falei, pô, não vai dar, não, não vai dar reggae isso aqui. Animal, valeu demais por compartilhar, massa mesmo. Gabriel, agora vamos fazer aqui, né, a segunda e última pergunta, na verdade, né, do papo, porque assim, puta, se a gente olha hoje, né, o site, o repositório do Rocket Chat, você vê que é uma coisa grande, né? Tem Sim. 400 clientes e um monte de coisa. Você vai no site, animal pra cacete. Você vai no repositório, você vê ali, né, as tecnologias e tudo mais. E aí, eu acho que uma coisa que cruza muito também com a galera que vê aqui os vídeos do canal é você compartilhar um pouco do que você eventualmente faria um pouquinho ou totalmente diferente se você fosse escrever o Rocket Chat, né, de novo agora, né? Qual tipo de decisão? Aí, cara, pode ser uma decisão, talvez 5, 3, o número que você entender, que talvez você fizesse diferente ali. Tem coisas que a gente começou e fez de uma maneira e depois teve que mudar. Por exemplo, a gente começou fazendo todo em CoffeeScript. Acho que quase ninguém mais usa CoffeeScript depois que o TypeScript, né, se seu. Então, uma coisa que eu teria começado, se soubesse, teria feito tudo em TypeScript logo de cara. Porque... Aí você já ganhou um monte de gente do canal, né? Já falou que faria tudo em TypeScript logo de cara e já ganhou um monte de gente. E a gente está no processo de reescrever tudo em TypeScript. Então, a gente está... 60% do processo já andou. Então, é uma mudança grande. Outras coisas que teria mudado, teria feito mais cedo. Mas é que aquela coisa, na época, algumas tecnologias não estavam prontas. Então, React não era uma realidade na época que a gente começou o Rocket Chat. Hoje a gente passou tudo para React. O aplicativo mobile é em React Native e o web é em React.js. Teria feito essa mudança mais cedo. A gente esperou demais para fazer e as duas UIs se distanciaram mais tecnicamente e hoje a gente está tentando reaproximar elas em compartilhar mais lib, mais SDK, mais coisas para diminuir a divergência e o retrabalho que tem quando vai fazer uma coisa outra. Então, teria puxado hoje, se fosse fazer qualquer projeto, teria aumentado o quanto compartilha a versão do mobile nativo, usando o React Native, e quanto compartilhasse de coisas com o web. Tem outras coisas que a gente está mudando. Por exemplo, a gente fez todo o projeto usando o Meteor, que é um framework de Node, de MongoDB e tal, que é muito, muito bom para prototipar e fazer um projeto rápido, então fazer um MVP. Mas como tudo aquilo que é meio mágico, que faz muita coisa por ti, tu logo vai encontrar uma parede onde, né, aquilo assim, aquela facilidade vira uma barreira. Aquilo que tu achava o máximo que fazia automático, daqui a pouco tu quer ir além no teu edge case, tu quer otimizar mais. Então tem várias coisas que hoje o Meteor nos barra, porque ele usa um tal de Fibers. Ele ficou meio preso por causa de Fibers numa versão do Node mais antiga. Então, assim, acaba sendo hoje, parece que é um peso que a gente carrega, porque a gente ainda está dentro do Meteor, e a gente está já há um tempão, tem todo um projeto de coisas para ir fazendo aos poucos, para demeteorizar a aplicação. Então, é aquela coisa, na época valeu, porque a gente conseguiu fazer o projeto mais rápido, valeu, mas talvez não devia ter esperado o projeto, não ter esperado ele ficar tão grande, porque daí o trabalho de sair do Meteor é muito maior do que daqui a pouco, se logo no início, quando a gente começou a encontrar algumas barreiras, a gente tivesse saído. E acho que uma coisa que a gente deveria ter feito mais claro desde o início era a especificação de estilo de código, de ter os nossos links todos certinhos, fazer mais peer programming, assim, para tentar deixar mais
Sempre que a gente conseguiu fazer isso, a gente sempre teve muito retorno em deixar o código mais padronizado, para quando alguém entra, vai usar, para quando alguém vai contribuir, se já está bem definido, assim, bastante opinionated a maneira de fazer o produto. Senão, tu tem uma empresa, quando vai tendo daqui a pouco, né, tem 1.000 pessoas programando espalhadas pelo mundo e contribuindo com código. Se tu não cuida muito disso, o código começa a ficar uma coxa de retalho. Então, ter isso teria feito mais cedo de ter algumas dessas definições. E uma coisa que a gente fez agora também foi trocar para o monorepo. Antes a gente tinha um repositório para cada library, para cada coisa, e aí às vezes quando alguém vai fazer um checkout, começar a programar e tal, tu tem que saber quais são as versões que são compatíveis de tudo, pode virar meio que uma dor de cabeça. Então hoje a gente meio que está movendo tudo para ser meio como se o Facebook, eu acho que faz, um repositório gigante lá, às vezes para o Facebook, a gente tem todos os componentes, a versão de tudo está sendo versionada no mesmo repositório, então quando tu commit. Essa é uma que a gente está apostando ainda, tipo, é novo para saber se está sendo bem o grau de eficiência, mas acho que essas são as principais mudanças técnicas, assim, ter deixado mais clean o stack, tentar reutilizar código o máximo possível e tentar não usar um framework tão completo quanto o Nitro, porque logo depois de um certo momento ele já começa a virar uma barreira mais do que uma ajuda. Animal, velho. Valeu demais por compartilhar. Acho que, putz, aí tem um monte de coisa para a galera pensar, né? O que decidir utilizar, como avaliar o que vai decidir utilizar ali no início, né? Fazer algum tipo de imaginação de futuro que você está fazendo um protótipo porque você quer que dê certo. Se der certo, é isso mesmo. E às vezes é bom, porque às vezes tu tem que fazer o protótipo, tipo assim, tem que pensar em cada etapa o que é o mais importante. Às vezes, na etapa de prototipação e fazer MVP, realmente é mais importante tu botar um produto para testar e ser rápido de tu alterar. E aí um Meteor podia, né, fez o trabalho dele, mas o difícil é de saber a hora certa de tu ir trocando as tuas apostas, né? Então, acho que essa é a questão, é saber quando trocar. Animal. Massa demais. Acho que tem muita coisa para a galera pensar. Agora aqui, só fazendo um cortezinho aqui que eu vou editar. Gabriel, você tá aqui, a gente, essa parte aqui eu vou cortar depois, só para saber, para a gente ir fechando. A Rocket Chat está contratando, não tá? Você quer dar... Sim, sempre contratando, porque... Sempre? Então... porque, cara, uma coisa que tu aprende de pessoas inteligentes, tu sempre vai encontrar lugar para elas dentro de empresa. Então massa. O próprio pessoal do Google já diz. Fechou. Então, eu vou ancorar aqui agora, né, falando dessa parte, aí depois eu fecho. Beleza? Dou um tchau, você manda um tchau e a gente manda bala. Perfeito. Então, beleza, né? Massa demais essa parte das decisões que eventualmente poderiam ser feitas diferente, né? E dando só um pouquinho de opinião também, né? Puta, eu realmente acho que o React, os caras acertaram muito, né? Tudo muito especializado, só para fazer as telas e tal. Então, de fato, se tivesse surgido mais cedo nas nossas vidas, teria poupado bastante retrabalho. Porra, você é louco, animal. Gabriel, você também falou, né, que a Rocket Chat, né, aqui no backstage, tá sempre tem espaço para gente boa. Então conta para a galera aqui, né, se vocês estão contratando, se alguém quiser trabalhar na Rocket Chat, né, o que é que tem que fazer, se tem algum link, se tem algum lugar claro. que tem, fala no LinkedIn, como é que é o esquema? Não, assim, cara, empresa, gente inteligente, gente disposta a dar duro, aprender, é sempre bem-vinda, a gente está sempre contratando, mesmo nos momentos difíceis, tipo assim, a gente está contratando menos agora, acho que tem um monte de empresa fazendo às vezes, né, layoffs, mas tu tem uma quantidade de pessoas, tu encontrando gente boa, sempre tem espaço, sempre está subindo a barra dentro da empresa. Então, a gente é uma empresa hoje 100% remota, então não está restrito a alguém que seja aqui de Porto Alegre. Nossos funcionários estão distribuídos em quase 40 países. A gente é 160, tem 156, 157 pessoas distribuídas em quase 40 países. A maioria está aqui no Brasil, metade mais ou menos está aqui no Brasil, mas é uma empresa onde, sim, então inglês é importante, porque todas as reuniões, os projetos, são tudo, a gente é uma empresa global e tudo é em inglês. Uma vez por ano, a gente
junta todo mundo em algum lugar, então pode se contar que pelo menos uma vez por ano a gente vai ter uma viagem de galera para algum lugar legal para a gente se conhecer e trabalhar juntos. E para quem quiser olhar o que a gente tem de vaga aberta, quiser mandar currículo, é só ir no rocket.chat/jobs, e ali até tem um pouco dos vídeos dos nossos encontros, os nossos perks, né, de trabalhar com o time. E é um ambiente muito legal. A gente ganhou esse ano, né, a primeira vez que a gente participou lá do Great Place to Work, né, e já recebemos uma nota bem alta entre as maiores empresas de Great Place to Work. É uma cultura muito forte que a gente fala dos nossos DOTs, que é os pontinhos do foguete, os DOTs, que é Dream Big. Como toda empresa open source, a gente tem que... Cara, a gente está lutando contra o Slack, contra a Microsoft, contra o Google. Se tu não sonhar grande, não achar que tu pode ter um impacto grande, que tu é capaz de uma coisa diferente, nem adianta começar, né? Então, o Dream, o World de Ownership, a gente chama, como eu disse, é uma empresa distribuída, tem que saber trabalhar remoto, saber trabalhar sozinho, ter responsabilidade. Todo mundo tem stock options, todo mundo é meio dono da empresa, então ownership é um valor muito grande. O T, né, é de trust, tem que ter muita confiança. Cara, eu hoje, por exemplo, compartilhei com o time o deck de apresentação que eu apresentei para os investidores e para a board. Então, todo mundo na empresa tem acesso a todos os números, tudo que está acontecendo, sabe o que a empresa está passando, o que são as discussões da diretoria. É aquela coisa, a gente faz no aberto, a gente faz no open source, a gente faz no aberto, todo mundo tem acesso a transparência e trust de confiança. E o S de share, tudo que a gente faz é compartilhado. Então, todo mundo tem stock options, todo mundo é meio dono, todo mundo compartilha tanto do sonho grande quanto do sucesso, quanto do trabalho quando tem que fazer. Então, essa é a Rocket Chat. Se interessa para vocês, vá lá em rocket.chat/jobs e submeta o seu currículo. Eita, que demais. Vou deixar no link aqui, né? Tanto o link para as vagas, né? Para o site da Rocket, tudo mais. Velho, nem tenho como agradecer, né? Sei que seu tempo é apertado. Valeu demais por você ter colado. Eu que agradeço, claro. Foi massa. Acho que quem escutou aí, quem tá vendo a gente ou escutando a gente, né, acho que com certeza se divertiu muito e pegou muito insight aí pra vida. Obrigado, Gabriel. Valeu, velho. Obrigadão. Então, espero que você tenha gostado. Se você de fato gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem uma crítica construtiva, deixa aqui também. Na descrição aqui do episódio, você vai encontrar um link para um formulário, caso você esteja com uma ideia aí na sua cabeça que queira compartilhar com a Actas VC. Você pode escrever e a garantia é que eles vão ler lá do outro lado. Lembrando que não é porque eles vão ler que eles vão eventualmente gostar. Beleza? Mas que não arrisca no petisco. Então eu sugiro que você mande, porque afinal de contas, o não você já tem. Era isso. Tchau.